dia a todos. Meu nome é Luiz Henrique Guidolin, sou do primeiro ano A e eu vim falar um pouquinho sobre a definição de preconceito. Primeiro eu vou explicar o que está no dicionário e depois eu vou dar um exemplo. O que é o preconceito? É um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal imposta pelo meio. Intolerância. Contra um grupo religioso, nacional ou racional. Ou seja, é como se você tivesse um pré-conceito de algo. E aí o exemplo que eu vou dar é contra os chineses ou asiáticos no geral. Por eles terem olhos puxados, a gente tem um pré-conceito que eles são todos iguais. Então, é como se a gente julgasse sem conhecer a pessoa, entendeu? Meio que generalizando todos. O termo homofobia foi empregado pela sua primeira vez em 1971 pelo psicólogo George em sua obra Sociedade e a Saúde Homossexual, na qual afirma que as pessoas que alimentam a homofobia possuem problemas psicológicos, propondo a retirada do termo homossexualidade da lista de doenças. Esses ideais preconceituosos da homofobia foram alimentados durante muitos séculos, os quais, mais tarde, a homossexualidade passa a ser considerada uma patologia, um problema genético, uma aberração e até mesmo uma doença mental. Bom, nesse contexto, muitos homossexuais foram forçados a inúmeros procedimentos, como viveram em clínicas psiquiátricas, os quais eram considerados perigosos para a sociedade. No entanto, essa situação desumana começa a mudar de panorama a partir da década de 80. Com a descriminalização da homossexualidade por diversos países no mundo, já na década seguinte, a Organização da Saúde retira a homossexualidade da lista das doenças mentais. Hoje em dia, o tema homofobia tem demonstrado a importância de traçar ações, punições e, sobretudo, do esclarecimento de diversas dúvidas sobre o assunto, visto o aumento da violência causada principalmente pela ignorância ou até mesmo intolerância de muitas pessoas que participam de grupos culturais e sociais com ideias racistas, além de muitas religiões que compartilham esse tipo de preconceito. Bom dia, eu sou o Caio Guiral e vou trazer um dos primeiros casos de LGBTfobia no esporte brasileiro. Um colunista, Diogo Oliver, da Gaúcha ZH, traz o relatório a conclusão do primeiro julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, sobre casos de homofobia no futebol. O réu em questão era o time do Paysandu do Pará. A denúncia foi baseada na confusão após a partida contra o Luverdense no dia 30 de junho de 2017. Alguns torcedores do time paraense foram tirar satisfação com membros da organizada Alma Celeste, que faz campanha contra a homofobia, e os agrediram. O artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, prevê punição para o ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Porém, o Paysandu foi absolvido. Esse é um dos primeiros casos brasileiros, principalmente no futebol, onde tem muito caso de LGBTfobia. Caio Guiral novamente aqui, vou trazer mais uma notícia de LGBTfobia no futebol. Torcedores do Vasco cantaram música homofóbica para jogadores do São Paulo, além de chamarem o time deles de time de viado. Bom, meu nome é Gustavo Turati Piva e eu vou falar sobre um caso de homofobia que ocorreu no esporte, no caso do futebol, que foi um jogo entre o Vasco e São Paulo. Durante a vitória do Vasco sobre o São Paulo, no final de agosto, alguns torcedores do Vasco cantaram uma música em que chamavam a equipe adversária de time de viado. O árbitro Anderson Daronco tomou uma atitude imediata e paralisou a partida, informando ao técnico Vanderlei Luxemburgo e o capitão Iago Pikachu o motivo da paralisação. Os dois solicitaram aos torcedores que parassem e foram atendidos. Ainda assim, Daronco relatou o fato da súmula, o que pode gerar punição ao clube Cruz Maltino, no caso Vasco.